Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 12 do segundo livro de Coríntios. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aqui quem vos fala é o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Aproveite aí agora e inscreva-se no nosso canal e também clique aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí para nos ajudar no nosso canal. Quando estou fraco é que sou forte. Pode? Pois é. 2 Coríntios foi escrito para expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade ao apóstolo Paulo. Neste capítulo 12, continuam as suas explicações brilhantes e que nos remetem a reflexões muito profundas. Paulo conhecia bem a figura da alma e do espírito, por isso era a sua espada tão afiada e tão profunda e tão aguda. A sua glória, diz ele, não estava nos feitos extraordinários, nem nas revelações profundas, nem em experiências arrebatadoras, mas sabe aonde estava a sua glória? Na fraqueza. Por amor de Cristo, portanto, o seu prazer estava nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E nós, no século XXI, estaria, por exemplo, nos títulos, nos reconhecimentos, nos bens, na fama, nos cliques, nos likes. Ele vai ao ápice de seus argumentos quando se compara a algo consumível pelo amor das almas, e que isso faria de boa mente, verso 15. Nós estamos na quarta parte da nossa divisão proposta, que é a defesa contra os falsos apóstolos. Como dissemos, desde o capítulo 10, verso 1, até o capítulo 13, verso 10, Paulo lidou com o problema dos falsos apóstolos que haviam se oposto à sua autoridade. E nós estamos dentro desse assunto nos motivos de Paulo para se gloriar. Nós, até o verso 12, 21, nós estaremos vendo esses motivos. Eles também geraram algumas divisões e nós estamos na terceira dela, que é a glorificação na revelação celestial. Paulo continua dizendo ser necessário ele gloriar-se, apesar de não querer fazer isso. Ele passa a falar das suas glórias nas visões celestiais. Paulo entreteceu o relato de seus extraordinários experimentos e experiências espirituais com ironia. Apesar de ser quase espetacular essa visão do paraíso, não acrescentava valor para o ministério aos outros. Em vez de proporcionar mais glória a Paulo, ela lhe tinha trazido um espinho doloroso na carne mandado por Deus para mantê-lo humilde, verso 7. Paulo não se gloriava do modo direto com relação a essa experiência, e o resultado dela significava que é errado usar tais experiências como um critério para avaliar a validade de um ministério. Paulo está se referindo a si mesmo quando diz que conhece um homem. Paulo estava tão excitante ao falar de suas experiências, uma vez que ele parecia estar se gabando a si mesmo, que não quis identificar-se explicitamente. É significativo que por 14 anos Paulo não tivesse feito dessa maravilhosa experiência espiritual o foco do seu ensinamento e também isso como prova do seu apostolado. Sua ênfase era a mensagem de Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Está aí no capítulo 4, verso 5. O lugar em que Deus habita é o terceiro céu, de acordo com essa enumeração. O primeiro céu é a atmosfera na qual podem ser vistos os pássaros e as nuvens. O segundo céu é aquele no qual vemos as estrelas e as constelações. O terceiro céu seria o lugar comumente referido como lugar da habitação de Deus. Que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele tem certeza absoluta, mas se foi dentro ou se foi fora do corpo, disse ele que ele não sabe. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. A palavra grega para paraíso é usada com vários significados no Novo Testamento, mas todas as três ocorrências bíblicas se referem ao céu, ao lugar em que Deus habita. Essa experiência deve ter dado a Paulo encorajamento e forças nos sofrimentos subsequentes. Então ele afirma que esse homem que se gloriaria, mas não em si mesmo, exceto por suas fraquezas. Paulo queria, verso 6, que as pessoas o avaliassem com base em suas próprias impressões dele, não com base no que
Os outros falavam sobre experiências ou ministérios anteriores. Foi por causa dessa experiência espetacular que ele acabou ganhando um espinho na carne, no verso 7. Também há várias possibilidades que têm sugerido para esse tal espinho. Algumas delas, uma deficiência física de algum tipo na carne, uma perturbação de um demônio mensageiro de Satanás, a constante perturbação dos perseguidores judeus. Com base nas informações disponíveis, é impossível determinar com base essa identidade desse espírito na carne. Pouco se ouve alguns dos grandes servos de Deus através da história têm sido livres de algum tipo de obstáculo, fraqueza ou oposição. Paulo não gostou nadinha do tal espírito e orou ao Senhor por 3 vezes para que o tirasse dele. Senhor era a maneira usual de Paulo se referir a Cristo, não a Deus, o Pai. Embora as orações do Novo Testamento sejam normalmente direcionadas ao Pai, esse é o exemplo de oração dirigida aqui a Cristo Jesus. Paulo não ficou sem resposta à sua oração, e Jesus o respondeu, dizendo para ele que o poder se aperfeiçoava na fraqueza. Essa expressão revela um tema dessa epístola. Quando os crentes reconhecem a própria fraqueza, o poder de Cristo repousaria neles. A fraqueza, nesse sentido, aumenta em vez de diminuir o poder. Em 13:4, Paulo ligou esse princípio geral à sua fonte, a cruz de Cristo. A resposta de Paulo aos ataques à sua autoridade apostólica era conscientemente modelada no Cristo crucificado, mas no assim chamado Jesus, o evangelho diferente, que seus inimigos impingiam aos coríntios. Então, nós estamos vendo que essa resposta de Paulo aos ataques à sua autoridade apostólica era conscientemente modelada no Cristo crucificado e não assim no chamado Jesus, o evangelho diferente. A percepção de Paulo sobre a verdadeira natureza dos seus sofrimentos capacitava a vê-los como razões para se alegrar. Ele sabia que por meio deles o poder de Cristo estaria trabalhando. Quando dificuldades destroem a autoconfiança normal dos crentes, eles precisam confiar mais em Cristo, que dá a eles força além da medida. Interessante observação e estratégia para quando esgotados em batalha. Pensamos que é o fim, mas não é. Basta confiarmos que virá reforço, a provisão, a força além do que é esperado. A nossa capacitação não vem de nós mesmos, mas de Cristo Jesus mediante o Espírito Santo de Deus. O cuidado de Paulo pelos coríntios. A partir do verso 21, nós veremos, a partir do verso 11 até o verso 21, veremos o cuidado de Paulo pelos coríntios. Paulo encerrou essa parte de sua epístola repetindo a sua expressão de amor pelos coríntios e a sua intenção de visitá-los. Paulo teve de se gloriar com relação à sua fraqueza apostólica porque os coríntios que o conheciam muito bem não haviam defendido contra falsos apóstolos. Em vez disso, eles haviam se deixado seduzir pelas inflamadas autoafirmações dos falsos apóstolos e pela falsa crítica lançada contra Paulo. De acordo com o entendimento comum, as credenciais do apostolado ou os sinais do apostolado eram feitos espetaculares, sinais, prodígios e poderes miraculosos, como aqueles que Paulo fez. Entretanto, ao longo dessa epístola, Paulo mencionou outros sinais para confirmar o seu apostolado. A vida transformada dos coríntios, o caráter irrepreensível do seu ministério, seu amor genuíno pelas igrejas, sua resistência sacrificial ao sofrimento. Essas atividades são provavelmente o que ele tinha em mente quando falou nesse versículo sobre as credenciais do seu apostolado, porque elas distinguiam claramente dos falsos apóstolos. Infelizmente, os coríntios davam muito mais valor às obras espetaculares, sinais, prodígios e poderes miraculosos, do que as outras características do apostolado, do modo que Paulo relutantemente mencionou que essas obras espetaculares também haviam feito parte do seu ministério entre eles. Paulo estava pronto para visitá-los pela 3ª vez. Verso 14. A primeira visita foi em Atos 18, de 1 a 18, na segunda viagem missionária de Paulo. A segunda visita não é registrada, mas ela deve ter ocorrido algum tempo durante a sua estadia
ou a estadia de Paulo em Éfeso. Diferentemente daqueles pregadores cujos objetivos eram sua própria recompensa financeira, Paulo não estava indo atrás dos bens deles. Pelo contrário, gastaria tudo o que tinha e ainda se deixaria gastar por amor a eles. Talvez os inimigos de Paulo estivessem dizendo que a sua aparente humildade era meramente um truque para enganá-los. Paulo respondeu que ele nunca os havia explorado por meio dos outros. Nem Tito, recomendado por Paulo, os havia explorado, pois que estavam todos no mesmo espírito e seguindo os mesmos passos. Paulo novamente enfatiza que ele não tinha falado para sua própria reputação ou glória, mas para o bem da igreja e a glória de Deus. Isso novamente revela uma forte consciência da presença de Deus em tudo que ele escreveu e fez perante Deus. Se os falsos apóstolos não fossem confrontados, Paulo chegaria a Corinto para encontrar uma igreja dividida e onde havia disputas. Paulo temia que houvesse entre eles brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância, desordem, conforme está no verso 20. Esse versículo 21 não significa que Paulo temia uma derrota humilhante diante dos coríntios, porque as suas armas eram divinamente poderosas. Em vez disso, Paulo se identificou tanto com os crentes coríntios que se ele retornasse e soubesse que alguns deles, seus filhos, não haviam se arrependido do pecado, ele seria humilhado, assim como pais são humilhados do mau comportamento dos seus filhos. Embora a igreja de Corinto fosse forte, os falsos apóstolos não eram seu único problema. Algumas pessoas ainda estavam presas a pecados contínuos e Paulo os advertia. 2 Coríntios 12, 1 começa dizendo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. É assim que ele começa a segunda epístola aos Coríntios e termina com o verso 21 dizendo: receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram. Paulo enfrenta uma situação muito delicada com os coríntios, que além das perseguições externas, tinham os problemas internos, como os falsos apóstolos e ainda com o pecado envolvendo a impureza, a prostituição e a lascívia. Não somos diferentes dos coríntios. Todos nós estamos expostos aos mesmos problemas e como pastores e líderes precisamos orientar e também pastorear irmãos em crescimento e formação, além de termos de vencer em nós mesmos todas as nossas contrariedades. Amanhã estaremos aqui com a bênção apostólica do capítulo 13 de 2 aos Coríntios. Aí, inscreva-se no nosso canal, não deixe de fazer isso. Também clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like, nos ajudando no canal. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, do canal de vídeo da Semeadores. Estamos aqui juntos constantemente. A palavra escrita você encontra aí no jamaisdesista.com.br. Também você vê a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. E o nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Nossa igreja está localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, em Taguatinga. Venha nos fazer uma visita. Um bom dia a todos. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.